nosso método são 5 P's: propósito, planejamento, performance, processos e pessoas, que é o nosso assunto de agora. Pode ser que você esteja se sentindo exatamente assim. Espero que não seja o de cima, porque aí talvez você não estivesse entendendo nada do nosso curso, porque esse curso é feito para quem está, no mínimo, se sentindo como esse homem aí, com um peso muito grande para carregar a própria clínica, ou o próprio departamento, ou quem sabe até o próprio hospital. Então, tudo que eu quero conversar com você hoje são as questões relacionadas ao maior capital de uma empresa, que é o capital humano. Mas isso não pode ser um jargão de marketing. E para a gente conectar os KPIs, que são os indicadores de performance, aos indicadores de pessoas, que tal se KPI significasse manter pessoas interessadas, informadas, envolvidas e inspiradas? Esses são talvez os principais KPIs. Mas, sem dúvida nenhuma, eu estou falando de turnover, eu estou falando de ter pessoas felizes, eu estou falando de absenteísmo, estou falando de presenteísmo. O principal conceito, ao meu ver, sobre gestão, está muito relacionado com essa escultura aí, de Davi. E o Michelangelo olhou para a escultura de Davi e disse: Davi sempre esteve ali dentro da pedra, eu só excluí os detalhes. Então, eu tenho certeza que o que você precisa fazer é te lapidar, você se tornar cada vez melhor. Mas, como líder, isso não basta. Nós estamos falando que você ajude a sua equipe a retirar os excessos e definir essa escultura. Então, a gente precisa, na verdade, ser escultores de pessoas. Esse é o grande papel do líder, do executivo, na gestão de pessoas. O velho DP morreu? Não, claro que não. As leis, os dissídios, os controles de hora extra, tudo isso está dentro do DP. Mas, sem dúvida nenhuma, esse departamento pessoal ele começou a evoluir para RH, recursos humanos, e talvez agora recursos humanos estratégicos. Sempre que eu falo de recursos humanos, eu estou pensando na pessoa ali no centro, mas eu estou falando de clima organizacional, da cultura institucional, captar, reter e desenvolver talentos, observar, encontrar novas lideranças, estamos falando de treinamento e desenvolvimento, estamos falando em como comprometer e engajar as pessoas. Mas se a gente quer dar um nível, subir um nível no recurso humano, nós estamos falando de recurso humano estratégico, talvez seja essa a formatação. Você definir muito bem qual é o propósito da empresa e para onde vocês estão indo, e aí a liderança puxar as pessoas. E, obviamente, se preocupando com talento, com clima, com cultura, com desenvolvimento, lifelong learning, e com o comprometimento e o engajamento das pessoas. Mas eu sou coordenador de uma unidade, mas você tem 5, 6 pessoas que estão respondendo diretamente para você. Ou você é o diretor do hospital, que tem 5, 10 gerentes. E o que eu quero dizer é que não basta você trazer o engajamento para esses 10 gerentes, você precisa ajudar esses 10 líderes que você tem a também desenvolver a liderança deles, para que eles também tenham os 10, 12 liderados que ajudem a puxar o negócio. Quando você pensa em gestão de pessoas, e para que isso não seja só slogan, você tem que se preocupar muito com a valorização do indivíduo, com a promoção de saúde, com a gestão do estresse, com a produtividade, sem dúvida nenhuma, com o clima e com o turnover. Você sabe que se você contratar um funcionário por R$2.000 e esse funcionário for demitido, ele seguramente vai custar para a empresa 8, 10 mil reais. Então, se você quer diminuir turnover, seleciona bem as pessoas. Mas, afinal, quando a gente fala de cultura organizacional, do que é exatamente que nós estamos falando? Eu quero que você pense sobre isso. Eu estou falando, basicamente, de centrar o cuidado na pessoa. A gente falava no paciente, mas não é só no paciente, é no cliente interno também, que são seus colaboradores. Esse conceito de estar aprendendo continuamente, esse eu sei que você já tem na sua mente, porque você está aqui com a gente hoje, estudando aí no seu tempo livre, mas, sem dúvida nenhuma, uma empresa que esteja aberta a mudanças vai sobreviver muito mais ao tempo, ter crenças e valores fortes, e faz parte da liderança
ser o guardião da cultura, o guardião dos valores. Focar sempre em resultado e, sem dúvida nenhuma, passar a tomar decisões baseadas em dados e menos em achismo. Muito bom. Esse desenho que eu mostro para vocês aí, eu acho bem interessante como que evolui o relacionamento do corpo clínico com o hospital. Então, existem ali médicos no seu hospital ou na sua clínica que estão bem satisfeitos até para trabalhar, mas ali é só um lugar para ele trabalhar, não é nada mais do que isso. Mas se ele subir um degrau, nós estamos falando de médicos e enfermeiros que se identificam com a organização e que querem o sucesso da empresa. São pessoas que vão contribuir muito mais com a liderança e vão valorizar bem a sua instituição. Agora, tudo que eu quero é ter muitos profissionais de saúde super engajados, entendendo a questão da maturidade do negócio e a maturidade da relação do médico ou do enfermeiro com a instituição. Essa é tudo que a gente deseja. Os insatisfeitos podem se tornar satisfeitos. Os satisfeitos podem se sentir cada vez mais comprometidos e, quem sabe, você tem alguns super comprometidos. Muito bem. Você, de vez em quando, vai pensar que o seu dia a dia em relação a pessoas é matar um leão. Eu mato um leão por dia. Aqui está uma dica prática para você. Muitas vezes você foi o leão de alguém há um tempo atrás. Então, o que eu tenho pensado e refletido muito hoje sobre gestão de pessoas é enxergar os leões que podem ser meus aliados. Porque se você tiver essas pessoas que são críticas, reflexivas e que são inconformadas com a situação atual, pode ser que eles tenham razão e pode ser que eles sejam ótimas locomotivas para você. Ainda falando de gestão de pessoas, olha que interessante. Muitas vezes o seu departamento financeiro ele exige corta de gastos e sempre a gente sofre tendo que diminuir o nosso número de funcionários. Mas eu quero muito que você pense comigo. Às vezes é melhor você ter 3 bolas inteiras do que 6 meia bolas. Ai, André Chi, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que eu tinha 6 coordenadores ganhando pouco dinheiro e eu preferi tornar esses 6 em 3 coordenadores que ganhavam o dobro. Com isso, eu ganhei tanto em comprometimento como em engajamento. Então, pense nisso. Na gestão de pessoas, às vezes é melhor você ter uma pessoa muito motivada, muito engajada e muito bem remunerada do que 3, 4 pessoas que só estão com o dedinho ali na sua empresa e com a cabeça em outro lugar. Isso é gestão de pessoas. Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de tudo isso aí, ó, de motivação, de inspiração, de direção, de aprendizado contínuo, mas de dar feedbacks e focar nos resultados. A cultura da empresa está diretamente relacionada com as normas, com os valores e com comportamentos. Nós temos, obviamente, que ter metas e ter propósitos. Duplicar e desmembrar essas metas para o chão de fábrica ou para o nível operacional e tático, que é onde realmente se gera o valor no seu hospital e na sua clínica. Desmembrar também os propósitos, porque muitas vezes você vai dizer, o nosso propósito é oferecer o melhor atendimento possível, uma experiência incrível para o nosso cliente. Isso está na cúpula. O que significa isso para você lá na recepcionista? É chamar pelo nome, é se dar um sorriso, é não deixar a pessoa esperando muito tempo na fila. Então, desmembrar metas, desmembrar propósitos. Agora, o que a liderança precisa fazer não é cobrar metas e propósitos, porque o velho chefe morreu. A gente está aqui para te motivar a cobrar comportamentos. Muito bem.